Hoje nós vamos dar uma olhada aqui nessa batalha em Ai, capítulo 7 de Josué e capítulo 8. O tema dessa série é o Deus que intervém nas batalhas da vida. Chamado para a gente olhar o livro de Josué, não é olhar para Josué, suas estratégias, olhar para o comportamento de Josué ou do povo, mas é olhar para o Senhor, o que Deus está fazendo aqui através do livro de Josué. Nós vamos ler capítulo 7 todo. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. Você pode ler comigo aí esse finalzinho? E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não será convosco, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre o perturbador, sobre o turbulento Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse:
verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Acor e Acã vêm na mesma raiz no hebraico. Esse vale poderia ser chamado de vale da perturbação, o vale no qual Acã foi morto. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. E a partir do versículo 4 vai contar a estratégia que foi usada por Josué, dada pelo Senhor para a guerra contra Ai. Josué dispõe o povo, divide o povo, de maneira que alguns homens chamam a atenção do exército de Ai para sair da cidade, como se o exército de Israel estivesse fugindo novamente, e os demais homens do exército, os 25.000 homens, estavam à espreita pelo outro lado da cidade para invadir, tomar e guerrear contra esse exército de Ai. Versículo 30 até o final, nós vamos ler, o Senhor dá vitória, o rei de Ai é morto, todo o povo, tudo é tomado naquela cidade. A partir do verso 30 é o final dessa batalha, queria que você lesse comigo. Vamos ler até o final, o verso 35. Leamos juntos. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei.
palavra nenhuma houve de tudo a que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre nós, Pai, todos nós aqui. Para que o Senhor nos fortaleça em nossa fraqueza, nos abençoe com a Tua palavra, o Teu Espírito nessa manhã, Pai. Sonda-nos, Deus, estabelece em nosso coração a retidão do Teu caminho, Senhor, a retidão da Tua justiça. E como lemos no início, transforma as nossas pegadas em caminhos, Pai. Faz isso em nossa vida para a glória do Teu nome, Senhor. E nos abençoa em nome de Jesus. Amém. O Deus que intervém nas batalhas da vida é o tema que a gente está olhando para o livro de Josué. Atualmente nós temos presenciado na mídia, nas redes sociais, em todas as discussões, diversas batalhas que envolvem o meio evangélico, com alguns valores que estão sendo disseminados e fortalecidos e divulgados na nossa sociedade, mas que não são valores novos, não são ideias novas que surgiram agora no ano 2015, nem no ano 2014, mas que é uma construção social e parece que hoje, por causa de todas as pressões fortes que temos recebido, até perseguições de certa maneira, diretas e indiretas, o povo evangélico, o povo cristão no Brasil tem se levantado com mais força, com mais voz, às vezes com ira, às vezes com raiva, com indignação e muitas vezes também com o temor do Senhor, com ousadia para proclamar aquilo que a palavra do Senhor fala. O que nós vivemos hoje no Brasil não é diferente do que os países secularizados têm vivido no mundo. Francis Schaeffer, na década de 80, escreveu a respeito dos Estados Unidos e essa parte que ele escreveu, que está lá no livro dele, A Igreja no Século XXI, foi postada num meio social por um pastor, Renato Vargens, e falando a respeito dessa decisão da Corte Americana, a respeito do casamento, a respeito da união de pessoas do mesmo sexo. E Francis Schaeffer, lá na década de 80, 82, 83, já dizia a respeito da sociedade americana, que o que estava acontecendo, toda aquela crise nos Estados Unidos moral, que havia lá na década de 80, não era somente uma questão moral, mas era uma mudança de cosmovisão, era uma mudança a maneira como as pessoas olhavam o mundo. E Francis Schaeffer, lá na década de 80, disse que parte dessa culpa é do próprio povo evangélico, é do próprio povo cristão, porque acreditou numa visão desintegrada da vida. O povo cristão passou a acreditar num discurso de que a vida não é um todo conjunto, um complexo, composto, unido, junto, uma mesma visão, que o cristianismo abrange a todas as áreas da vida da gente, mas o povo cristão evangélico passou a acreditar numa grande mentira de que a vida ela é totalmente desintegrada, de que o mundo ele é totalmente desintegrado e assim o mesmo ser humano pode viver em vários mundos diferentes, dependendo da situação, da circunstância na qual ele estiver. O que Francis Schaeffer estava falando naquela época, na década de 80, que se aplica a nós hoje, é que a nossa grande luta não é apenas por uma questão moral, mas é a respeito de uma visão de mundo que aqueles que não conhecem a Deus têm e têm impregnado por aí afora, mas também aqueles que conhecem a Deus, talvez por ignorância, por não conhecer as Escrituras, têm vivenciado isso na família, na escola, na faculdade, nas ciências, no trabalho, em todos os âmbitos da vida. É quando nós pensamos, por exemplo, que existe uma vida secular e uma vida espiritual. É quando nós pensamos que o meu comportamento e a minha atitude numa academia, estudando a ciência, seja ela social, seja ela qual for,
Quando eu estou lá estudando ciência, eu estou estudando ciência e ali eu não posso incluir Deus, nem a palavra de Deus. Quando eu estou estudando política, eu estou estudando política e ali eu não posso incluir Deus, nem a palavra de Deus. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro e ali eu não posso incluir Deus, porque eu não posso misturar as coisas. Mas quando eu estou na igreja, no domingo, aí sim eu vou viver para Deus, aí sim eu vou adorar o Senhor. A gente, Francis Schaeffer, que eu estou querendo trazer isso para introduzir esse sermão, não é para falar a respeito da vida moral do cristão, é muito mais do que a vida moral do cristão, é muito mais do que o cristão vive aqui dentro no domingo e o que vive lá fora durante os dias da semana a respeito da sua questão moral, mas é a respeito daquilo que nós cremos, é a respeito da nossa fé, é como nós olhamos a palavra do Senhor, como nós olhamos o Evangelho de Jesus. E grande parte de tudo isso que nós vemos no Brasil é por causa dessa visão desintegrada da vida. Parece que nós, embora não acreditemos nessa expressão, mas por muito tempo passamos a viver isso, como o Nietzsche falou que Deus estava morto. Passamos a viver Deus como um ser humano, um ser criador de todas as coisas, mas que está morto e não pode atuar quando eu estou na faculdade. Passamos a viver com Deus que cremos quando estamos na igreja ou lendo a Bíblia, mas que eu não posso viver enquanto eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde, quando eu vou procurar alguma musculação, alguma ginástica para cuidar do meu corpo. Passamos a acreditar em Deus quando abrimos a Bíblia, quando vamos a um pequeno grupo, mas não conseguimos aplicar Deus às esferas da vida da gente, quando somos convidados, por exemplo, a assinar um contrato que tem ali uma questão dupla, uma questão duvidosa a respeito daquilo que é íntegro, quando somos chamados a aceitar um emprego, mesmo que naquela função a gente vá transgredir a palavra do Senhor, porque passamos a acreditar num discurso de que Deus está morto na sociedade e está vivo somente na igreja. E Deus, o Senhor do universo, não compactua com esse tipo de visão, porque essa visão não é a visão bíblica, não é a visão do Evangelho de Jesus, porque a cosmovisão da palavra do Senhor é que existe uma vida só para Deus, um ser humano só, inteiro para Deus. E parte da nossa crise é por causa dessa desintegração. Em Josué e nas batalhas que o livro de Josué relata para a gente, não é diferente essa luta. Não é diferente essa crise no coração do povo, porque o povo que vivia ali com Josué é igual a gente. Por isso a gente não está aqui para enfatizar o ser humano, não está aqui para enfatizar o ser humano Josué, a não ser naquilo que ele se propôs a fazer no seu caminho com Deus. Como, por exemplo, que Josué foi conhecido como o servidor de Moisés. Essa é a apresentação que a Bíblia faz a respeito de Josué. Sim, é esse caminho que eu quero trilhar. Josué, enquanto Moisés passava os 40 dias e 40 noites lá no monte, Josué estava no pé do monte esperando Moisés para receber a bênção do Senhor, a glória do Senhor. É tanto que Josué nem sabia que o povo estava lá levantando um bezerro de ouro e adorando. Josué, quando Moisés entrava na tenda do Senhor, um rosto resplandecente, Josué estava ali na porta, porque queria aprender de Moisés. A palavra servidor pode ser traduzida como um aprendiz, um discípulo de Moisés. Josué foi discipulado por Moisés a andar com Deus. Capítulo 1 de Josué, nós ouvimos que o Senhor diz a Josué: seja forte, seja corajoso, porque essa batalha, essas conquistas agora da promessa de Deus, a conquista de entrar na terra prometida, conquistar para o Senhor, cumprir parte da promessa que foi feita a Abraão, vai estar com você, Josué. Você vai liderar o povo, não é Moisés. Mas segundo o que você aprendeu de Moisés, siga nesse caminho. Segundo como você viu Moisés andar com o Senhor, andar comigo, siga nesse caminho. Segundo o que você viu de Moisés, de temor à palavra do Senhor, siga nesse caminho. Josué segue os capítulos iniciais do livro de Josué, relata. Josué envia espias a Jericó, seria aquela primeira batalha. Josué com o povo passa a pé enxuto pelo rio Jordão. Josué com o povo celebra a Páscoa ao Senhor, circuncida os homens, fazendo uma aliança com o Senhor pública, e que Deus era o único Senhor da vida dele e da vida do povo. E Josué parte agora para as batalhas para conquistar a terra da promessa. O que acontece é que
na natureza do ser humano, a gente tem uma tendência a classificar as coisas e a entender as coisas de maneira diferente ou de maneira dividida. Acã pensou da seguinte maneira: o meu pecado, o meu caminho oculto, o meu caminho de transgressão não vai ter nenhuma implicação na minha vida, na vida da minha família e na vida do povo de Deus. Acã pensou de certa maneira que aquilo que ele estava vivendo quando cobiçou, quando tomou das coisas condenadas, não teria nenhuma interferência naquilo que o Senhor estava propondo para Acã, para Josué e para todo o povo de Israel. São a grande mentira que ainda hoje nós temos uma tendência a acreditar. Ainda hoje, o Senhor faz questão de mostrar a Josué, antes mesmo da batalha de Jericó, a respeito da grandeza e da presença do Senhor no meio das batalhas da vida. Muito interessante, porque no final do capítulo 5 de Josué, antes da batalha de Jericó, antes das instruções a respeito daquela batalha que foi toda diferente, lá deram voltas ao redor do muro de Jericó, das muralhas de Jericó. Antes, o Senhor, o próprio Cristo, a aparição do próprio Senhor a Josué. E a Bíblia deixa claro, porque ele se apresenta assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué, quando se depara com aquela glória e aquela grandeza, Josué se prostra em adoração. E é claro que é o Senhor, porque senão ele seria repreendido, como aconteceram outras vezes na Bíblia, na qual um anjo apareceu e repreendeu aquele que eu queria adorar. Mas Josué se prostra em adoração, e a palavra do Senhor Jesus para Josué não é a nenhuma outra, a não ser: eu estou aqui, Josué. Josué, eu cheguei. Que o Senhor estava falando para Josué não era a respeito dos caminhos, do comportamento, das estratégias naquele momento, mas era trazendo o coração de Josué para a essência, para a base, para o fundamento de que era a presença de Deus que estaria com Josué. Mas estaria com Josué aonde? Em que situação? Estaria com Josué enquanto Josué estivesse batalhando as lutas e as batalhas da vida. Estaria com Josué não apenas quando ele estivesse na tenda para buscar o Senhor, mas estaria com Josué quando Josué estivesse com a espada na mão, guerreando contra os inimigos, vencendo e os matando, e ali conquistando toda a terra da promessa, aquilo que o Senhor tinha designado para Josué, para a glória de Deus. Estaria com Josué enquanto Josué estivesse cumprindo a sua vocação, que era ser líder em Israel e era conquistar a terra da promessa ali. Foi prometida a Abraão, a Isaac, Jacó, e foi trazida a Moisés para libertar o povo de Israel, para ir a essa terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Que Deus estava falando para Josué é que não tem essa separação, não tem essa divisão, essa vida desintegrada, mas que Deus pode estar conosco durante qualquer processo da vida da gente, a não ser que sejam caminhos tortuosos. Porque sobre caminhos tortuosos, sobre caminhos ocultos, sobre caminhos de coisas condenadas, sobre caminhos de pecado e de transgressão, o Senhor não compactua. Eu não posso contar com Deus para Deus carimbar o meu caminho, para Deus autenticar o meu caminho, quando o meu caminho não é reto, não é um caminho íntegro na presença de Deus. A presença de Deus está conosco para trilhar um caminho reto e íntegro, para enfrentar as batalhas da vida. E não estou falando aqui porque Josué deixa claro, a missão e a vocação de Josué é ir para a guerra. E todos nós aqui vamos para a guerra todos os dias, não é verdade? Todos nós. Acordamos para a guerra. É até a expressão que a gente usa brincando com as pessoas. É a batalha, é a guerra do trabalho, é a guerra do trânsito, é a guerra de um concurso, é a guerra do vestibular, é a guerra de uma conquista, é a guerra muitas vezes relacional, é a batalha a respeito de dúvidas, de questões que a gente não sabe resolver, são as questões do coração que são batalhas muito maiores do que aquelas que a gente enfrenta lá fora. São as batalhas do ministério, as batalhas que a gente enfrenta com Deus, as batalhas espirituais, as intervenções do inimigo na nossa vida para nos destruir, para nos sufocar. É batalha o tempo inteiro, a todo momento a gente enfrenta isso.
Em todo momento. Você vai de uma profissão a outra, é batalha. Você conversa com um e com o outro, é batalha. Você conversa com um jovem, é batalha. Conversa com um adolescente, é batalha. Conversa com uma criança. Até uma criança hoje é batalha. As crianças também estão enfrentando lutas, crises, batalhas na vida. Impressionante isso. Então, não é aqui Deus falando para Josué que estaria com Josué apenas quando ele estivesse buscando ao Senhor na tenda da congregação ou abrindo a lei do Senhor para ler, mas é Deus dizendo para Josué que o único que pode intervir nas batalhas da vida, o único que pode ser o Senhor delas, é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o Deus de Israel, é o príncipe do exército do Senhor que está conosco. Foi Ele que disse para nós: eu estou aqui. Quando Ele nasceu e encarnou, Ele disse assim: eu sou Deus, é Deus Emanuel, Deus conosco, eu estou aqui com você. Quando Ele estava lá na cruz do Calvário, Ele estava dizendo para nós também: eu estou aqui, eu paguei o escrito de dívida que era contra você, eu estou aqui morrendo e sofrendo por você. Quando Ele ressuscitou, Ele estava dizendo para nós também: eu estou aqui com você, eu venci a morte, eu venci o pecado, e antes dele ir aos céus, Ele deu como promessa aos discípulos: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. É o Senhor quem está conosco. Uma certeza a gente pode ter no coração: Deus está comigo, Deus é quem me guarda, não permitirá que os meus pés vacilem. É o Senhor, Deus de Israel, que está comigo. Eu posso ter muitas dúvidas, eu posso enfraquecer no momento, eu posso perder alguma batalha da vida, mas uma certeza eu tenho no meu coração: Deus está comigo e Ele não nos desamparará, Ele seguirá conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O problema é que muitas vezes o nosso coração é tomado com tantas lutas, batalhas, que a gente esquece disso. Não é verdade? O Ronaldo Lidório postou um dia desse que de tantas bênçãos, de tantas alegrias que nós temos na vida que o Senhor tem nos dado, desde aquelas mais simples, quando acordamos, quando temos o privilégio de ter um prato, uma comida, quando temos o privilégio de trabalhar, desde aquelas mais simples até aquelas grandes vitórias que o Senhor concede a nós. É só uma coisinha para tirar o coração da gente do eixo. É só uma coisinha para esquecer, a gente esquecer no fundo do coração quem nós somos, que a nossa segurança está no Senhor, o Deus de Israel, e que Ele está conosco. É só uma coisinha. E Ronaldo Lidório estava falando: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Lembrando o que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor. Deus está conosco, Deus está com Josué. Mas Deus não compactua com o caminho de Acã. Estou falando aqui de um caminho, não estou falando de um comportamento. Estou falando de um caminho, e é diferente. Aqui pela manhã, nos cultos da manhã, nós temos ouvido de maneira muito abençoada uma série a respeito dos homens de Deus. Aquela série inicial sobre as bases da fé, de Gênesis 1 a 12. E agora o caminho de Deus com os homens de Deus. O caminho é muito mais longo, é diferente. O caminho do homem de Deus é o caminho da justiça de Cristo. É o que nós lemos no Salmo 85, aqui no início do culto. Que é a justiça de Deus quem transforma as nossas pegadas em caminhos. Esse é o caminho do justo. É um caminho que vai sendo trilhado pelo próprio Deus. Nesse caminho existem comportamentos diferentes, existem momentos diferentes da vida. Abraão tinha um caminho com Deus, mas nesse caminho com Deus existiram ali comportamentos pecaminosos que Deus tratou no coração de Abraão. Mas havia um caminho que era o caminho da justiça. Aqui nós estamos falando de Acã, no qual não existe um caminho de justiça. Existe em Acã um caminho de iniquidade, travestido de justiça. Existe em Acã um caminho perverso de transgressão contra Deus, mas vestido de que estava tudo bem, de que andava com Deus, de que fazia parte do povo de Deus. Porque é possível a gente fazer parte do povo, é possível fazer parte da igreja, é possível fazer parte de ministério, e mesmo assim ter um caminho de iniquidade no coração e não um caminho com Deus. É possível
ter um comportamento muito legal, muito coerente, muito politicamente correto, e ter um caminho totalmente destroçado, totalmente pervertido na presença de Deus. Estamos falando de um caminho que é o caminho de Acã. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O caminho de Acã é um caminho de morte. E muitas vezes nós pensamos que somente a gente é que vai ser prejudicado no caminho de morte. Mas o fato que a Bíblia deixa clara, não só aqui na história de Acã, é que não é só Acã que é prejudicado. Não é a morte, não se assenhora somente de Acã, mas a morte toma conta da sua casa, a morte toma conta da sua família, a morte toma conta do próprio povo de Deus, do qual ele fazia parte. A morte tomou conta por causa de um caminho oculto. Acã, quando estava na batalha de Jericó, cobiçou e tomou aquilo que era do Senhor. Foi dito lá na batalha de Jericó, de que eles venceriam todos os moradores de Jericó, somente uma mulher e sua família seria resgatada, e aquele resgate é o resgate do Evangelho, que é o resgate de Raabe. Raabe vai ser resgatada pela graça, é ela quem vai fazer parte da descendência de Jesus, da tribo de Judá. Somente lá, ali onde há a aliança do Senhor, onde o livro foi escrito antes da fundação do mundo, somente ali repousaria a graça de Deus em Raabe, mas sobre tudo seria morto. E os despojos serviriam para a casa do Senhor, serviriam para o Senhor em consagração ao Senhor. Acã, no meio daquela batalha, pensou que ninguém estava vendo, está todo mundo vencendo, todo mundo guardando as coisas, já guardou a espada, já está tudo resolvido. Muitas vezes é assim que acontece na vida da gente, quando nós pensamos que já vencemos, que já superou uma fase, um problema já acabou, e a gente baixa a guarda e passa a atender aos desejos do nosso coração. Às vezes é no momento da luta, da batalha, que a gente está lá firme, forte no Senhor, querendo guerrear com o Senhor, mas quando aquela fase, aquela luta passa, a gente baixa a guarda, e é nesse momento que a gente baixa a guarda, que as coisas passam a tomar conta do nosso coração, e nossos olhos passam a ser seduzidos de maneira mais veemente, de maneira mais forte e perigosa. Acã foi seduzido por uma capa, por prata, por ouro. Tomou ele aquilo e guardou. E daí a história segue, porque tinha agora uma cidade de Ai. A cidade de Ai era menor que Jericó. Ai, na mentalidade do exército de Israel, venceram Jericó e o Senhor derrubou aquelas duas muralhas, porque eram duas muralhas que cercavam a cidade de Jericó, imensas, de 10 metros de altura, de 5 metros de comprimento dela. Aquela muralha ruiu por causa do Senhor. Imagine Ai. Coitada de Ai, não é verdade? E aí, quando os espias vão a Ai, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos se cansar não, vamos só 3.000 homens, está tudo certo, Deus está conosco, Deus está à nossa frente, o Senhor já venceu ali aquelas duas muralhas com uma altura imensa, com uma espessura imensa, o Senhor já venceu Jericó, a gente já passou pelo Rio Jordão, o Senhor está conosco aqui, vamos embora. O que acontece é que aqueles 3.000 homens voltam envergonhados para casa, porque não conseguiram vencer o exército de Ai. E aí você pode pensar, foi a estratégia da guerra. Como às vezes a gente faz essas divisões na vida da gente. Eu não consegui isso porque eu fiz assim. Não venceu porque usou a estratégia errada. Não venceu porque foram só 3.000 homens. Não venceu porque teve um comportamento, um coração orgulhoso, confiou em si mesmo. É verdade que o povo teve um coração orgulhoso e confiou em si mesmo. Mas o povo não venceu Ai, não foi por causa da estratégia, não foi por causa da quantidade de pessoas, porque o Senhor já desbaratou um exército de milhares e milhares com apenas 300 homens, como é descrito no livro de Juízes. Não é a quantidade de pessoas. O Senhor já alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Não é a quantidade de recursos. Não é essa a questão que toca lá no coração de Deus, mas a grande questão é que Deus não compactua com um caminho oculto, um caminho de iniquidade. E a palavra usada logo no início do capítulo 7 para se referir a essa batalha é que o povo de Deus prevaricou contra o Senhor.
Os filhos de Israel prevaricaram contra Deus. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Porque no seu coração estava tomado de arrogância. Seu coração estava tomado pelas coisas condenadas. A sorte cai lá na família de Acã. Essa história de Acã me remete muito à história de Ananias e Safira, lá em Atos, no capítulo 5, versículo 1 a 11. A história de Ananias e Safira é muito intrigante também. E o livro de Atos, e o livro de Josué e o livro de Atos também são dois paralelos nessa aliança da palavra do Senhor, que é uma coisa só. O livro de Atos está mostrando ali o crescimento do reino, o crescimento do reino de Deus, da igreja de Jesus aqui na terra. O livro de Josué também está falando sobre o crescimento do reino de Deus, do povo de Deus aqui na terra, de maneiras diferentes. A mesma aliança, que é a aliança da graça, firmada lá com Adão, mas de maneira diferente, porque a revelação ainda estava sendo progressivamente revelada ao povo de Deus, quando no Novo Testamento nós lemos e entendemos que o Israel de Deus é a igreja. O Israel de Deus não é mais o povo, mas é a igreja, é aquele que se converte, é aquele que se curva diante do Senhor, do Deus de Israel, o Deus do seu povo. Atos de Josué tem paralelos na história da aliança, da palavra do Senhor. Lá em Atos capítulo 5, diz que Ananias e Safira, vendo ali o movimento da igreja, vendo ali a atitude das pessoas que iam aos pés dos apóstolos e entregavam dízimos, entregavam ofertas grandes, entregavam casa, entregavam ouro, entregavam tudo que tinha para que a necessidade do povo fosse atendida. Ananias e Safira pensou o seguinte: rapaz, se a gente fizer o mesmo, a gente vai ter alguma proeminência nessa igreja. Se a gente fizer o mesmo, a gente vai ter algum engrandecimento com Deus. Se a gente fizer o mesmo, a gente vai conquistar alguma coisa na presença do próprio Deus. O problema é que Ananias e Safira não estavam ali relatando, a Bíblia não está relatando um comportamento iníquo, mas a Bíblia está relatando ali um coração de iniquidade, um coração e um caminho que não é o caminho de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Daí Ananias e Safira vendem um terreno que tinham e dão parte do valor. Você pode pensar o seguinte: eles foram mortos porque deram somente uma parte e não deram tudo. Não é assim? Pode pensar, se eles dessem tudo, não seriam mortos, não é assim? Às vezes a gente olha para essa história e pensa: Ananias e Safira foram mortos porque só deram um pedaço. Deus mandou eles darem tudo. A Bíblia não relata em nenhum momento que foi Deus quem mandou, Deus que deu a ordem, que Deus quem orientou. A Bíblia não fala isso, irmão. Se Ananias e Safira tivessem entregado tudo ali aos pés dos apóstolos, mesmo assim eles poderiam ser mortos, eles seriam mortos, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto o povo de Deus se curva na presença do Senhor em adoração, dizendo é tudo do Senhor, o homem iníquo se curva na presença dos homens, esperando o favor dos homens, esperando o reconhecimento dos homens, esperando a glória dos homens, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, como o Senhor mesmo se referiu aos fariseus em João capítulo 12. Amam mais as coisas dos homens, a glória que vem dos homens do que a glória de Deus. Assim, se Ananias e Safira tivessem entregue tudo aos pés dos apóstolos, ainda assim seriam mortos, porque na presença de Deus o Senhor conhece o coração, muito mais do que o meu recurso. Deus quer o meu coração, muito mais do que tudo que eu tenha para dar ao Senhor. O que Deus quer de mim é o meu coração, é um coração e um caminho reto com Deus, andando com o Senhor. Esse é o grande problema da nossa vida. É que porque nós dividimos as coisas, nós pensamos que aquilo que eu faço no trabalho, aqueles meus contratos, aquela minha vida, aquela minha coisa oculta, aquele meu relacionamento oculto, essas coisas não interferem no meu caminho com Deus, mas interferem porque podem revelar ou que eu estou com o coração perdido na presença de Deus, ou podem revelar também um caminho que não é o caminho de Deus, é o caminho de Acã no meio do povo de Deus. E o caminho de Acã, o caminho de Ananias e Safira, no meio do povo de Deus, traz morte. Morte na panela, como lá com o profeta Eliseu. Morte na casa de Deus, na presença de Deus, junto com o povo de Deus. Porque interfere
na nossa casa, na nossa família e no corpo de Cristo também. Será que tem algum Acã aqui? Será que você pode hoje dizer: Deus, eu sou esse Acã? A palavra Acã é interessante porque é perturbação. O vale lá de Acócofo, que ele foi morto, é o vale da perturbação também. A palavra de Josué é porque você nos conturbou. Esse cara é o cara da turbulência, ele está doido, ele não sabe para onde vai, ele está nervoso, ele não sabe o que faz da vida. O caminho de Acã é um caminho de perturbação, não é um caminho de segurança e paz na presença de Deus. Será que não tem um Acã aqui que está tão perdido no mundo dos negócios, tão perdido na família, tão perdido na iniquidade do seu coração, que não consegue se reconhecer na presença de Deus, daquilo que é, daquilo que Deus o fez, daquilo que Deus fez na cruz por nós, aquilo que o Senhor venceu por nós, porque a perturbação no coração é tão grande que eu não consigo mais entender. Mas eu vou para a igreja, eu estou no ministério, eu estou lá, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas Deus não está interessado nisso, Deus quer o nosso coração. Porque a história conta e continua, dizendo que quando Acã ali morto, é apedrejado com toda a sua família, por causa do seu pecado, o Senhor fala com Josué e diz: olha, Josué, eu entreguei nas suas mãos, eu entreguei. É o Deus que intervém nas batalhas da vida. Deus chama a Josué e diz: olha, Josué, a questão não é a quantidade de recursos, a questão não é o seu poderio militar, a questão não é a sua destreza, a questão não é o seu comportamento como líder, a questão não é o que vocês têm para me dar, grande questão é o que eu tenho a fazer com vocês, é o que eu tenho a fazer nesta terra. A grande questão é uma história que está além de nós, é a história de Deus na vida da gente. Essa é a grande questão. Deus fala para Josué: entreguei nas suas mãos a cidade de Ai. Dispõe-te, levanta-te, chama agora 30 mil homens, vocês vão a Ai. 5 mil fazem uma estratégia militar, chamam lá o povo de Ai sai pensando que eles estavam fugindo novamente. O povo de Ai agora confiante, dizendo: olha, o povo lá de Israel, que venceu tantos exércitos dos amorreus, lá além do Jordão, e agora já venceu Jericó. A Bíblia lá no final do capítulo 6 diz que a fama de Josué tinha corrido toda a terra. Todo mundo já conhecia o que Deus estava fazendo por meio do seu povo aqui na terra. E agora agora não. Eles já correram, vão correr de novo. Ai vai lá com seus homens valentes, mas na verdade havia 25 homens prontos para a batalha, vencem Ai, vencem o rei de Ai, derrotam aquele povo. O Senhor é vitorioso naquela batalha, o povo de Deus sai vitorioso naquela batalha, mas a história termina no altar do Senhor. Você percebeu que existe um paralelo muito claro entre o capítulo 7 e o capítulo 8. O caminho da iniquidade nos leva a um altar de perturbação. O caminho da iniquidade nos leva ao monte da transgressão contra o Senhor. O caminho da iniquidade nos leva ao lugar da morte, da tristeza, da tragédia, da solidão, da prepotência e arrogância do meu próprio coração, e leva a viver como uma pessoa sozinho, morto lá no meu pecado e na iniquidade, no monte da perturbação. Mas o caminho de Deus nos leva ao altar do Senhor, e no altar do Senhor existe a adoração ao Senhor, no altar do Senhor existe a leitura da sua palavra como voz de Deus aqui na terra, o livro de Deuteronômio ali, as bênçãos e a maldição sendo lidas ao povo. No altar do Senhor existe rendição ao Senhor. Deus, a minha vida é tua, faz o que o Senhor quer da minha vida. No altar do Senhor existe honra e glória somente a uma pessoa, que é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. No altar da perturbação existe uma expectativa de que em algum momento eu receba honra, em algum momento eu recebo aplauso, em algum momento eu receba alguma glória que, mesmo que seja vã, algum momento eu me alegre com a minha própria vida, com o meu próprio caminho iníquo, algum momento eu seja recompensado por Josué e pelo povo de Deus, pelos meus líderes, pelas pessoas ao meu redor. Esse é o altar da perturbação, no qual nós vivemos querendo agradar os outros, no qual nós vivemos querendo a glória dos outros, no qual
qual nós vivemos querendo um enriquecimento pessoal e familiar, mesmo que seja em detrimento da obediência à aliança do Senhor. Esse é o altar da perturbação, mas o fim dele é a morte. Mas no altar do Senhor existe rendição, existe consagração, existe adoração, existe a palavra do Senhor. É o meu coração dizendo para Deus, no meu íntimo, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu tenho caminhos que precisam ser resgatados pelo Senhor, eu tenho comportamentos que precisam ser transformados pelo Senhor, mas eu quero Deus na minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha vida, restaure o meu coração, o meu casamento, no meu negócio, a minha vida com o Senhor, porque no altar do Senhor existe entrega. É interessante porque esse paralelo, lá em Atos também é descrito, porque primeiro Barnabé vai lá diante do povo de Deus, dos apóstolos, e entrega os seus bens. O filho da exortação, um homem cheio do Espírito, entrega os seus bens. Logo depois, Ananias e Safira fazem a mesma coisa. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é esse caminho que a gente está falando aqui. Enquanto Barnabé se apresentou no altar do Senhor, Ananias e Safira se apresentaram no altar da perturbação, no altar da vanglória, no altar do próprio eu, do próprio ego, da própria vida. Deus que intervém nas batalhas da vida é o Deus que se relaciona conosco. Mas quem está no altar não somos nós, é o Senhor. O Deus que intervém nas batalhas da vida é o Deus que está em mim, Ele está comigo, é o Deus Emanuel. Mas quem está no altar é Ele e não qualquer outra coisa. Porque se existe qualquer outra coisa no altar do meu coração, eu estou no vale da perturbação e nunca no altar do Senhor. O Deus que intervém nas batalhas da vida me leva ao altar, a dizer a Deus, Senhor, toda a terra é tua, meu coração deseja o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero me consagrar, eu quero me entregar mais ao Senhor. Eu quero me apresentar ao altar do Senhor, para que a justiça de Cristo transforme as minhas pegadas em caminhos para a glória do seu nome. Amém, irmão? Quero o altar. Porque é no altar do Senhor que eu apresento até os caminhos ocultos do meu coração, para que Deus trate e me discipline. Porque Deus disciplina a quem ama. Açoita a todo filho a quem recebe, conforme Hebreus capítulo 12. Mas quem não está debaixo da disciplina é bastardo e não filho. É no altar do Senhor que a disciplina do Senhor se estabelece no meu coração pela sua própria palavra. Quando a minha expectativa não é a riqueza pessoal, o engrandecimento pessoal, mas a minha expectativa é o Senhor, é a glória e a honra ao Senhor. Vamos orar. Se puder fechar os seus olhos, queria chamar o pessoal do louvor. Qual é o caminho que a gente vai trilhar? Acã não tinha nenhuma possibilidade de trilhar o caminho de Deus, porque o caminho de Acã era o caminho da iniquidade, e o seu coração revelou isso. Mas muitas vezes homens de Deus e mulheres de Deus entram no caminho de Acã, seduzidos pelo próprio coração, enganados, e podem dizer ao Senhor, se arrepender diante do Senhor e voltar a adorar e a se apresentar no altar do Senhor, lugar onde a glória vem somente ao Senhor. É no altar que nós queremos estar. Vamos orar ao Senhor. Pai, é nesse altar do Senhor que nós queremos estar. Sonda o nosso coração, vê se há caminhos maus e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, Senhor. Pai, nos abençoa, Senhor, a cada um de nós, nossa família, Senhor. Que responsabilidade tamanha essa, na qual a minha vida vai repercutir na minha família, na minha casa, na igreja, no corpo de Cristo.
que não é só uma repercussão pessoal, mas é no corpo, é no todo. Senhor, tenha misericórdia de nós e guarda o nosso coração e guia-nos pelo teu caminho, por amor do teu nome, Senhor. Levanta-nos para a batalha da vida, levanta-nos para enfrentar o que o Senhor tem para nós, mas levanta-nos com o coração de adorador no teu altar, para a tua glória, Senhor. Restaura-nos, leva-nos de volta ao altar e à presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.